gente boa, meus santos e minhas santas. Então chegamos ao 8º domingo e eu digo para vocês que é muito raro, celebrarmos o 8º domingo do tempo comum. Isso porque no ano C de Lucas, embora também neste domingo a gente vai perceber de que não apareça a palavra, mas aquilo que está por trás, ou poderíamos até dizer de que o tema principal, aquilo que está no fundo de tudo é a misericórdia. Isso porque no final do sermão da planície, Jesus havia proclamado: sede misericordiosos, como o Pai Celeste também é misericordioso. Então quem ensina, evidentemente diferente, é um cego, um falso mestre. E quem age diferente é hipócrita. A misericórdia é o único, e poderíamos dizer que é o único caminho de salvação, porque é o único que nos transforma em filhos do Altíssimo. Mas para a gente entender melhor, veja, a maneira mais comum de nos comunicarmos com as pessoas é por meio de palavras. E esta palavra pode ser dita pessoalmente, como pode também ser comunicada, por um áudio ou por escrito e, sobretudo, nas redes sociais. Nunca como hoje estamos nos comunicando tanto, com tanta rapidez e com tanta frequência. Mas o que é que realmente estamos comunicando às pessoas? Isso por meio, então, será que por meio das palavras? Vejam que o autor do Eclesiástico, na primeira leitura de hoje, nos convida a prestar atenção às nossas palavras. Elas revelam o que há dentro de nós. Revelam, na verdade, o nosso estado de espírito, como está também a nossa alma, nosso coração. E aí nos diz o livro do Eclesiástico: os defeitos de um homem aparecem no seu falar. A palavra mostra o coração do homem. É no falar que o homem se revela. Quando falamos, escrevemos ou postamos uma mensagem nas redes sociais, ali então revelamos aos outros o nosso caráter, o tipo de pessoa que somos, os valores dos quais acreditamos, e se somos pessoas fúteis ou pessoas com conteúdo, se somos somente aparência ou se temos essência. Da mesma forma, precisamos não ser apressados e não nos deixar, evidentemente, enganar pelas fotos que as pessoas, muitas vezes postam nas redes sociais. É importante ler o que a pessoa escreve para saber que tipo de pessoa ela é. Se ela é aquilo que tenta aparecer ser. Jesus disse que a nossa boca fala daquilo que está cheio, então, o nosso coração. Nossas palavras e nossas postagens nas redes sociais revelam o que há dentro de nós. Quando estamos em guerra conosco mesmos, expressamos essa guerra por meio de palavras agressivas aos outros. Quando, pelo contrário, estamos em harmonia conosco mesmos, nossas palavras comunicam serenidade e paz para os outros. Até mesmo quando nos sentimos obrigados a apontar erros e a corrigir injustiças à nossa volta, Jesus então nos convida antes a fazer um exame de nós mesmos. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão
e não percebes a trave que há no teu próprio olho. Quando ficamos sabendo de um fato pelas redes sociais, imediatamente emitimos a nossa opinião. Concordamos ou discordamos, criticando ou elogiando, absolvendo a pessoa no fato ou condenando-a à morte com nosso julgamento, e fazemos tudo isso, na maioria das vezes, sem conhecimento de causa, levados apenas pela emoção do momento, pelo ouvir dizer, pela superficialidade das informações que chegam até nós. Opinamos sobre tudo e sobre todos, como se fôssemos capazes de interpretar corretamente a realidade, quando não somos capazes de interpretar o que se passa dentro de nós. Isso é triste. E achamos que sabemos por ordem na casa dos outros, mas não sabemos por ordem na nossa. Diagnosticamos os problemas dos outros e, inclusive, indicamos o remédio apropriado para a doença deles. Mas não nos damos ao trabalho de também diagnosticar e de tratar a doença que há dentro de nós. Jesus está, então, nos propondo nos mantermos alienados no que diz respeito ao que acontece à nossa volta? Evidentemente que não. Ele está nos lembrando de que todos nós estamos num mundo doente, marcado por uma profunda inversão de valores, e se não cuidarmos do nosso coração, da nossa casa interior, da nossa vida espiritual, ficaremos tão doentes quanto o mundo que somos chamados a curar. Mas será que pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Isso nos diz o Evangelho de hoje. Essas perguntas de Jesus questionam tanto os conselhos que damos aos outros quanto o que recebemos deles. É totalmente absurdo eu querer orientar alguém quando eu mesmo vivo desorientado, assim como é absurdo eu me deixar orientar por alguém que vive desorientado. Quando um cego guia outro cego, o resultado é desastroso. Os dois acabarão por cair no mesmo buraco. Sendo assim, com quem você busca orientação para a sua vida afetiva, sexual, profissional ou espiritual? Com quem seus filhos se orientam? O número de guias cegos nas redes sociais, isto é, de pessoas mal resolvidas, perdidas, desorientadas e sem valores é altíssimo. Infelizmente, esses guias cegos fazem a cabeça de inúmeros adolescentes e jovens. No entanto, Jesus nos alertou. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Como é que você espera ser ajudado por uma pessoa que está perdida dentro de si mesma? Ao final do Evangelho, Jesus mais uma vez nos remete às nossas raízes. O problema não está fora, está dentro. Assim como a resposta, a solução não está fora, mas está dentro. Não há dúvida de que a realidade à nossa volta exerce também influência sobre todos nós, mas não funciona responsabilizar os fatores externos pelo fracasso que experimentamos enquanto pessoas. Se existem coisas externas que estão estragando a nossa vida, é porque nós nos identificamos com essas coisas estragadas. Elas, de alguma forma, respondem a uma fome doentia dentro de nós.
Afinal de contas, cada um se alimenta daquilo que tem fome. Eis, portanto, as palavras finais do Evangelho deste domingo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más de seu mau tesouro, pois uma boca fala do que o coração está cheio. O que determina as nossas atitudes não é aquilo que está fora de nós. Pessoas, acontecimentos, mas sim aquilo que está dentro. Nós sempre agiremos a partir dos nossos valores, os quais Jesus chama de tesouro do nosso coração. Se este tesouro é bom, agiremos a partir do bem. Se é mal, a partir do mal. Lembrando que este tesouro é formado a partir daquilo que diariamente cultivamos em nós. Como afirmou o eclesiástico, o fruto revela como foi cultivada a árvore. E dando continuidade então a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando mais uma vez, como nos domingos anteriores, o plano ali com aquele declínio da montanha que desce até o lago, e ali eu medito essa passagem do Evangelho. Depois, então, buscando tirar proveito dessa passagem, medito perguntando, peço aquilo que quero. Conhecer minha cegueira e não entender o valor, por não entender o valor da misericórdia, e também reconhecer a minha hipocrisia em querer passar e viver sem ela. E buscando tirar proveito, medito sobre alguns pontos. Cego que guia outro cego. A hipocrisia que marca nossa humanidade. E a trave que traga o orgulho. Que o Deus de ternura nos conceda um domingo abençoado e que a paz reine em nossos corações. Um santo e abençoado domingo.